Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados. O projeto que é aqui trazido à discussão sobre a primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional que cria o prémio Mais Valor Madeira da Assembleia Legislativa Regional não deixa de ser uma ótima oportunidade, não só de retomarmos aquela que é uma discussão importante, na valorização da autonomia, na valorização daqueles que são os principais desafios que este instrumento jurídico regional pode trazer ao desenvolvimento das nossas regiões, mas é também uma oportunidade de falarmos daquela que é a literacia no quadro do desenvolvimento de competências para os mais jovens. Importa referirmos que, no âmbito do desenvolvimento autonómico, aquela que é a Madeira que hoje conhecemos, a Madeira que hoje podemos chamar região autónoma, é uma Madeira que, para todos aqueles que tenham menos de 45 anos, é a Madeira que nós hoje conhecemos. Diferentemente daqueles que compõem a maioria da sociedade madeirense, daqueles que compõem a maioria daquilo que muitos esquecem, e alguns nesta casa, daquele que foi um tratamento colonial dominador de um Estado que durante mais de 5 séculos se manteve de forma direta e que hoje, de forma indireta, em muitos instrumentos e em muitas formas de estar, tentam usurpar aquelas que são competências reconhecidas e conquistadas não só pela liberdade e pela luta dos povos autonómicos, mas sobretudo pela capacidade de trabalho e desenvolvimento das regiões. Quando falamos em prémios que permitem o desenvolvimento dos estudos, nomeadamente em matérias regionais, fazendo com que, por exemplo, no âmbito das relações internacionais, as autonomias sejam vistas, no caso dos Açores e da Madeira, como eleições de primeira ordem, devemos ter em consideração que o desenvolvimento destes projetos pode e deve, se calhar, num grande desafio à frente, pensarmos no envolvimento das redes escolares, não desde o pré-escolar, mas desde o primeiro ciclo, dos ensinos básicos e dos ensinos secundários. Porque o conhecimento e o contacto com a autonomia são realidades transversais ao longo daquela que é a nossa vida em comunidade, a nossa vida em autonomia e a nossa vida em insularidade. E falarmos de internacionalizar, como o exemplo que temos numa das alterações que vem a este diploma, da capacidade de termos trabalhos em outras línguas, permite também fazer desta experiência jurídica aquela que é uma lógica cosmopolita e desenvolvimento das nossas regiões. Aquilo que nós temos que ter é a firme convicção de que a autonomia é um processo contínuo reformador e naturalmente inacabado dentro daquilo que são as ambições do povo madeirense. Mas é importante que também discutamos e que também formemos as nossas novas gerações para aquelas que são as principais linhas daquilo que é a atuação, daquilo que é necessário, daquilo que podemos falar às novas gerações. E se podemos falar às novas gerações no quadro das alterações climáticas, se podemos falar daquilo que é um exemplo de um conjunto de políticas que temos vindo a desenvolver, com um conjunto de respostas que naturalmente terão de ser melhoradas, também é importante que se fale do maniatar, quer dos instrumentos, quer dos meios, no desenvolvimento da autonomia. É também importante que se fale, no âmbito do quadro da autonomia, aquelas que são as principais figuras que continuam sem resposta. Continuamos com os subsistemas por pagar, continuamos com um conjunto de compromissos que o Estado assume na retórica e que não põe em prática, mas que deve também ser alvo deste estudo, deste aprofundamento e deste conhecimento naquele que é o quadro de desenvolvimento de competências dos nossos jovens, da nossa região e de todo o trabalho da autonomia. Porque é importante termos em consideração que tudo aquilo que fazemos no desenvolvimento de respostas, no combate político que aqui travamos, que outros parlamentares travaram e que no futuro outros virão a travar, constitui em si aquilo que é a matéria inexoravelmente conectada com a autonomia, com aquilo que são as nossas predisposições, com aquelas que são as nossas lutas, que devem ser muito maiores do que o desenvolvimento da luta diária, da espuma dos dias e que não engrandece em nada o trabalho que aqui desenvolvemos. O trabalho que aqui desenvolvemos deve-se pugnar pela liberdade e pelo livre desenvolvimento dos madeirenses, na sua condição de ilhéu e de autonomista, coisa que muitas vezes alguns partidos da oposição pretendem ou fazem esquecer. Tudo aquilo que nós temos são as respostas diferenciadoras que permitiram o maior desenvolvimento conhecido do mundo ocidental e que não podem, de forma alguma, ser esquecidas. Se está tudo feito, se está tudo pronto, se está tudo por concluir, não, até porque nesse dia poderíamos dar lugar a outros.
mas os madeirenses têm conhecido o nosso trabalho, têm reconhecido de 4 em 4 anos o mérito, hoje num quadro diferente de desenvolvimento da autonomia, num governo de coligação, porque os entendimentos são vitais e fundamentais àquelas que são as principais bandeiras. Salvaguardar a autonomia, salvaguardar aquelas que são as condições fundamentais para o desenvolvimento da autonomia, mas, acima de tudo, e aquilo que incomoda à esquerda, é a capacidade que temos ao longo dos tempos de criar condições para governar a Madeira, para desenvolvermos as pessoas e que aqueles exemplos que conhecemos de pobrezas, de furnas, de falta de habitação, de falta de cuidados de saúde, de termos um médico em toda a Costa Norte, é hoje parte do passado da autonomia e que a autonomia deixou ultrapassar. Hoje o que incomoda à esquerda é que em vez de termos um médico na Costa Norte, temos jovens da Costa Norte formados em medicina. E isso é uma coisa que é muito para além daquilo que é comensurável no desenvolvimento das políticas transversais. Há uns que não gostam. Há uns que desenvolvem a pobreza, há uns que aumentam os indicadores sociais na República com as suas governações. O nosso legado é de trabalho, é desenvolvimento e é assim que vamos continuar a bem do futuro das novas gerações. Muito obrigado.